O lar como o espelho da mente. Como seu ambiente molda quem você é depois dos 70. Você sabia que o espaço em que você vive, após os 70 anos, pode silenciosamente moldar a forma como você pensa, sente e envelhece? A maioria das pessoas nunca percebe que sua casa não é apenas um abrigo, é um reflexo da mente. As cores das paredes, a luz que entra pelos cômodos, a bagunça acumulada e até os sons que ecoam ao fundo, tudo isso influencia suas emoções, sua memória e sua sensação de paz interior. Os psicólogos chamam isso de loop ambiental mental. Significa que sua casa afeta o seu estado mental, e seu estado mental, por sua vez, afeta a forma como você cuida de sua casa. Quando o ambiente é calmo e iluminado, você se sente esperançoso. Quando é escuro, bagunçado ou solitário, sua mente começa a espelhar essa energia. Vamos explorar 5 formas poderosas pelas quais seu lar molda sua mente depois dos 70 anos, e como pequenas mudanças no ambiente podem transformar completamente a maneira como você pensa e se sente no dia a dia. 1. A luz de sua casa e o seu estado emocional. A luz é uma das forças mais poderosas que moldam a mente após os 70 anos. Ainda assim, a maioria das pessoas nunca presta atenção a isso. A iluminação ao redor determina como o cérebro funciona, como você dorme, como o humor muda e até como a memória opera. Quando a casa é banhada por luz natural suave, o cérebro produz serotonina, o neurotransmissor responsável por elevar o humor e a energia. Mas quando se vive em ambientes mal iluminados, o cérebro passa a produzir mais melatonina, causando cansaço, isolamento e tristeza sem motivo aparente. Por isso, pesquisadores costumam dizer que a iluminação é uma arquitetura emocional. Ela literalmente constrói a paisagem emocional do seu dia. Pense na diferença entre sentar perto de uma janela ensolarada e ficar num corredor escuro. Um te enche de calor e otimismo, outro tira toda a vontade de agir. Com o tempo, esse contraste se torna o estado padrão da sua mente. Muitos idosos, sem perceber, vivem em ambientes privados de luz, cortinas fechadas, persianas baixadas, abajures no lugar da luz do dia. Acreditam que é conforto ou privacidade, mas na verdade estão treinando o cérebro a aceitar o apagamento. Há uma história marcante sobre um senhor chamado George, 79 anos, que vivia sozinho numa casa sombria. Ele dizia que se sentia velho o tempo todo. Por sugestão médica, certa manhã abriu todas as cortinas e mudou sua mesa do café da manhã para perto da janela. Em poucas semanas, sua energia aumentou, o sono melhorou e até o senso de humor voltou. Ele não mudou sua vida, apenas deixou a luz chegar até ele novamente. Lembre-se, a luz em que você vive se torna a luz dentro de você. 2. A bagunça no espaço e a confusão na mente. A bagunça não é apenas um monte de objetos, é um mapa de seu estado mental. Cada papel espalhado, cada item sem uso, cada canto cheio de "vou resolver depois", fala silenciosamente ao cérebro, criando ruído, confusão e estresse. Após os 70 anos, essa conexão entre o ambiente e o estado de espírito se torna ainda mais intensa, porque com o envelhecimento, o cérebro processa informações sensoriais mais lentamente, e o caos visual do ambiente pode facilmente sobrecarregar o foco e drenar a energia. Pense como você se sente ao entrar num quarto bagunçado. Os olhos saltam de um objeto para outro, o cérebro tenta dar sentido a tudo, e rapidamente você se sente cansado ou irritado. Já ao entrar num espaço limpo e organizado, a respiração desacelera, os pensamentos se assentam e você sente o relaxamento acontecer. O espaço não mudou só o ambiente, mudou você. Muitos idosos guardam a bagunça não porque precisam das coisas, mas porque elas carregam memórias.
Um armário cheio de roupas que não servem mais, gavetas com cartas antigas, pilhas de revistas não abertas há anos. Tudo isso age como âncoras emocionais que prendem ao passado, mas segurar história demais pode impedir de viver plenamente o presente. Uma mulher chamada Helena, 82 anos, evitou o sótão por anos. Estava cheio de caixas do ateliê do falecido marido. Um dia decidiu abri-las. Chorou, riu e até conversou com ele enquanto organizava tudo. Ao fim da semana, doou a maior parte e ficou com apenas algumas peças especiais. Ela disse: "Meu sótão ficou mais leve, mas eu também." Comece pequeno. Uma gaveta, uma prateleira, um canto. Pegue cada item e pergunte: isso me traz paz ou peso? Se for peso, deixe ir. A bagunça não ocupa só a casa, ocupa o coração. E quando você a libera, cria espaço para que novas alegrias entrem. 3. O silêncio e os sons ao seu redor. O silêncio pode ser confortante, mas em excesso pode corroer o espírito silenciosamente. Após os 70 anos, muitas pessoas subestimam o quanto o som, ou a falta dele, afeta a saúde mental e emocional. Uma casa em silêncio constante começa a se parecer vazia, e esse vazio alimenta a solidão, a ansiedade e até a depressão leve. Por outro lado, uma casa com sons suaves e significativos, música, risadas, o ritmo da vida, ajuda a mente a permanecer desperta, alerta e emocionalmente equilibrada. Estudos mostram que longos períodos de silêncio tornam o cérebro mais sensível ao estresse. Sem um ruído confortante, a mente começa a amplificar os próprios pensamentos, e esses pensamentos frequentemente se voltam para o passado, arrependimentos ou preocupações. Para quem vive sozinho, o silêncio pode se tornar uma câmara de eco emocional. Mas quando você se circunda de sons que acalmam e conectam, o murmúrio suave do rádio, a melodia de músicas antigas, os pássaros pela janela, você se ancora no momento presente. O som não preenche só o cômodo, preenche o sentido de pertencimento. Um professor aposentado chamado Roberto me contou que após a morte da esposa, sua casa ficou tão silenciosa que o silêncio soava como luto. A filha lhe presenteou uma pequena caixinha de som. Ele começou a tocar os discos de jazz que os dois costumavam dançar juntos. Em poucas semanas, disse que as manhãs pareciam mais leves, e ele voltou a conversar com os vizinhos. Você não precisa de ruído o tempo todo. Crie um ambiente sonoro que pareça vivo, mas tranquilo. Escolha uma música toda manhã que alegre seu coração. Abra a janela para ouvir o mundo lá fora. Ligue para um amigo. Até falar consigo mesmo enquanto cozinha ou lê pode ajudar a sentir menos isolamento. O objetivo não é fazer barulho, é remembrar ao seu cérebro que você ainda está conectado à vida. 4. A organização do espaço e o seu senso de controle. A forma como seus móveis, decorações e objetos estão dispostos revela mais sobre sua mente do que você imagina. Após os 70 anos, uma das necessidades psicológicas mais importantes é o senso de controle, aquela tranquila certeza de que você ainda tem influência sobre seu ambiente. Quando o espaço é organizado com cuidado, ordem e propósito, o cérebro recebe uma mensagem simples, mas muito poderosa: sou capaz, ainda tenho direção. Mas quando a casa parece caótica, apertada ou difícil de circular, o cérebro começa a interpretar isso como perda de autonomia, o que pode corroer lentamente a confiança e a motivação. Pesquisadores em psicologia ambiental observaram que idosos que personalizam e organizam seus lares tendem a apresentar menos declínio cognitivo e menos sintomas de depressão. Não se trata de perfeição, trata-se de participação. Cada pequena decisão sobre onde as coisas ficam ou como o espaço deve parecer mantém o cérebro ativo e presente. O layout da casa também afeta o movimento, que impacta diretamente a saúde mental. Muitos idosos, sem perceber, arranjam seus lares de formas que desencorajam o movimento.
móveis pesados bloqueando passagens, corredores entulhados, objetos fora de alcance fácil. Isso reduz a mobilidade, e a mobilidade reduzida reduz a estimulação mental. Um espaço projetado para convidar ao movimento mantém o corpo e a mente trabalhando juntos em harmonia. Patrícia, uma viúva de 76 anos, me disse que sentia que sua vida havia parado de mover. Um dia resolveu reorganizar a sala sozinha. Colocou a poltrona perto da luz, moveu a escrivaninha junto da janela e abriu um caminho livre até a cozinha. Ela me disse depois: não reorganizei só os móveis, reorganizei meu espírito. Quando sua casa se sente aberta, acolhedora e desenhada por você, e não apenas para você, ela se torna um reflexo de força, não de limitação. Cada pequena mudança lembra ao seu cérebro que você ainda faz escolhas, ainda se adapta, ainda